Glória a Deus, irmãos. Boa noite, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 3. Livro de Lucas, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o verso 14, irmãos. Lucas 3, do verso 1 ao verso 14. Diz assim a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Verso 7. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, todo aquele que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões perguntaram a João o seguinte: o que devemos fazer? E ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem mais do que é estipulado. E também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhe disse: não pratique extorsão, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito do João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por essa noite de domingo, te agradecemos, meu Deus, pela tua presença, te agradecemos pela liberdade de estar diante de ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor conquistou lá naquela cruz o acesso ao Pai, e assim fizemos com louvores, e assim agora fala conosco com a Tua Palavra, que a Tua Palavra ela encontre uma terra boa no nosso coração, que a Tua Palavra produza frutos, que a Tua Palavra nos transforme, que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito Santo, nos convença daquilo que precisamos ser convencidos, das coisas do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse é um texto longo de 14 versículos, passamos um a mais, fomos ler até o 15, mas é um texto extraordinário de um fato histórico da época de João Batista, à beira do rio Jordão. João Batista, primo de Jesus, filho de Zacarias, a qual
A Bíblia diz que ele veio para preparar o caminho. Ele veio antes de Cristo, nos versículos 15 em diante, ele reafirma que não é o Cristo, mas que veio para preparar, como diz o livro do profeta Isaías, que o próprio Lucas narra. O interessante é que o início do capítulo 3, o Lucas, ele escreve a Teófilo, né, o seu amigo, e ele diz o contexto político da época. É legal isso. Ele fala do contexto político e religioso. A gente não entende, lendo assim logo de cara, por que Lucas explicou ali. Olha só o verso 1, ele diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe tetrarca da região da Itureia e Treconites, e Lisânia o tetrarca de Abilene. Existia, irmãos, em Roma, um verdadeiro governo, existia ali um verdadeiro reino de Roma, que era chamado disso, de 4 governantes, que cada um governava uma certa região sobre o domínio de Herodes, que era o rei, né, que era o imperador daquela época. E o interessante é que Lucas narra isso. O povo, ele vivia, o povo judeu, o povo de Israel, da Judéia e das regiões daquele lugar, das províncias, eles viviam sobre essa opressão de Roma. Né? O que a história fala, né, desse reinado, dessa tetrarquia, organizando a estrutura de poder de Roma, né, controlando a região da Judéia e todas essas áreas adjacentes à época de Jesus. Mas olha só, o que Roma estava fazendo? O seu papel. Roma era um governo que se apossava, né, e se adquiria, né, se apropriava de terras e de povos, né, em prol de estabelecer o seu governo autoritário à custa de duros impostos da população. Sabe o que era o pior? Não era Roma fazer isso. O pior, irmãos, era que a igreja da época era aliada a esse governo de Roma. Lucas, ele fala mais na frente, no verso 2, o seguinte, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Ele estava querendo dizer assim para Teófilo, seu amigo a quem ele escrevia essa carta. Teófilo, meu irmão, é o seguinte, aqui onde nós estamos, na época de Jesus, onde essas coisas aconteceram, o negócio estava feio. Roma tomava conta de tudo, o negócio era pesado, eram impostos altíssimos, e tem mais, a igreja aliada de Roma, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, oprimia o povo. Roma, junto com a igreja da época, eles tinham esse domínio. E aí, irmãos, o povo sofria. Pensem comigo, o povo esperava algo. Irmãos, eu e você esperamos por algo. Eu e você, a população anseia por algo diferente. É do ser humano esperar por algo, uma notícia boa. Você num domingo ali, o seu WhatsApp tocar com uma notícia boa. Porque às vezes você nem sabe o que você espera, mas você lê uma notícia boa, algo bom. A gente espera por coisas boas. Isso é da nossa natureza. Agora imagine o povo que nasceu naquela opressão de Roma, nesse contexto histórico que lemos. Imagine isso acontecer. O povo esperava pelo quê? Pelo Messias, pelo libertador de Israel daquela opressão. E aí eles esperavam, aqueles religiosos da época, principalmente o judeu, que seguia e que acreditava em todas as profecias do Messias, esperavam um Messias que fosse libertador de Israel, que sentasse no trono no lugar de Herodes, e que governasse e que libertasse Israel na época que Davi era rei. No entanto, o texto, nos versos seguintes, no verso 3, ou melhor, na segunda parte do verso 2, Lucas fala assim: e a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. João, irmãos, era um ermitão. João era um cara maluco para a época.
era um cara que vestia roupa de pelo de camelo, comia mel silvestre e gafanhoto seco no deserto e vivia ali. A palavra de Deus não veio para Anás, não veio para Caifás, não veio para nenhum daqueles governos tetrarcas que tinha aqueles 4 líderes opressores naquela cidade, ou melhor, naquelas cidades e províncias. Mas a palavra de Deus veio a João, o Batista. Olha que interessante. Olha que interessante. Deus queria restaurar o povo, reconciliar o povo através de Jesus, seu filho. Deus queria trazer o povo e tirar o povo daquela escravidão. Mas a palavra de Deus veio a João. Nesse contexto, onde o templo de Jerusalém era um lugar que eram-se feitos negócios através de influências como Anás e Caifás. Eles controlavam tudo dentro do templo. Roma controlava tudo economicamente, politicamente falando. João Batista surge como a voz que clama no deserto. Isaías 40, versículo 3. Pregando uma mensagem de arrependimento para o povo de Deus. Mas, meu Deus, o povo estava oprimido. E João se manifesta. Ele traz não uma mensagem de revolução política. Vamos ter que entrar lá, invadir, derrubar aquilo tudo. Não, calma, respira, irmão. Ele não traz uma mensagem de libertação da opressão romana. Vamos lá fazer uma guerra civil aqui e depostar esse tirano que está no poder. Não. João, às margens do Rio Jordão, estranho, um caba longe de tudo, a palavra de Deus vem para ele, irmãos. João Batista abre o caminho para o que viria a ser o reino de Deus. João Batista então começa a anunciar, como uma voz que clama no deserto, do que viria a ser o reino de Deus. Não governado por 4 homens, não governado por homens religiosos, mas algo que vem do próprio Deus para o povo. E isso é interessante. Talvez o reino não correspondeu às intenções imediatas de muitos. Porém, o reino trouxe liberdade profunda, mesmo diante do Império Romano. O reino, muito embora não tirasse Herodes ou os tetrarcas do poder, muito embora o reino não tirasse da mão dos sumos sacerdotes a opressão religiosa que era colocada sobre os ombros do povo, mas o reino trazia uma libertação de dentro para fora. E essa liberdade é muito mais profunda e duradoura, irmãos. Essa liberdade, ela vai além das circunstâncias externas. Essa liberdade, ela é duradoura, porque ela promete paz, justiça e principalmente a presença de Deus para cada coração que se arrepende para o reino dele. João pregou o que, irmãos? O arrependimento. Em contraponto, essa tetrarquia romana e a liderança corrompida do templo, da igreja da época, simbolizavam uma oposição direta ao reino de Deus. E o resto da história você conhece. Quando Jesus confronta duramente os fariseus e a religião que era imposta, ou melhor, os ritos, que eram impostos em nome de Deus da época. E o primeiro ponto e a primeira verdade que eu encontro no texto, no verso 8 de Lucas 3, diz assim: produzei frutos dignos de arrependimento e não comeceis a dizer a vós mesmo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Primeiro ponto, irmãos, que eu entendo, que vem com esse reino, que esse reino traz sobre nós, esse reino que é diferente de tudo que a gente pode olhar para esse mundo, é que esse reino de Deus começa com arrependimento. Não tem como eu
Não tem como você e não tem como ser humano nenhum nesse mundo, irmãos, entrar nesse reino que vem do próprio Deus sobre nós sem arrependimento. O arrependimento, irmãos, é algo que é início e fundamental para a vida de qualquer pessoa que busca em Deus uma nova vida. João, ele diz que nós precisamos produzir frutos dignos de arrependimento, e quando ele batizava as pessoas para arrependimento, aliás, João, ele fazia algo diferente, porque naquela época não se batizava ninguém. Naquela época, o que o judeu fazia? Ele sacrificava. Eles pegavam os animais, não era assim? Eles levavam até o templo e eles sacrificavam para remissão de pecado. O sangue do animal derramado substituía o sangue daquele cidadão que pecou, e ali ele era perdoado. Esses sacrifícios eram ainda feitos ali. Aí João vem com uma loucura. Não, calma aí. Para arrepender agora é batismo nas águas. E João começa a ensinar isso. Começa a doutrinar dessa forma. Porque o que João queria mostrar, né, irmãos? Do que adianta tanto sacrifício se não há mudança? Do que adianta eu lá, aí dependendo da renda da pessoa, ela sacrificava ou uma ovelha sem mancha, ou um pombinho, uma ave. Se ela tivesse muita condição, era uma ovelha. Mas a pessoa sacrificava e a vida não mudava, o arrependimento não acontecia. E aí João, ele veio para falar exatamente isso, sobre o arrependimento, que confronta diretamente o judeu, que se achava porque era descendente de Abraão. Ah, porque nós somos descendentes de Abraão. Aí João fala, olha, irmãos, não se vanglorie porque a sua genealogia vem de Abraão, pai da fé e tarará. Porque dessas pedras Deus pode fazer aqui no deserto descendentes de Abraão. O que Deus quer é que nós nos arrependamos. O reino de Deus, irmãos, ele começa com arrependimento. Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim, em tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Quando Pedro ali prega para aquele povo, era o arrependimento. Os líderes romanos, irmãos, promoviam um sistema que era sustentado na opressão e exploração. João Batista proclamava outra coisa. Proclamava o arrependimento como o primeiro passo para entrar no reino de Deus. E esse arrependimento, ele não era cerimônias ou sacrifícios, mas ele era uma mudança radical no coração. O povo esperava uma libertação política e movimentada, mas João veio falar, ei, o movimento, a mudança que vocês querem começa aí dentro, de cada um de vocês. Ah, mas nós queremos uma revolução aqui, está todo mundo sofrendo duras penas. Mas o que o Senhor quer é mudança aí dentro. De nós, de mim. O reino de Deus não começa na mudança do sistema, mas na mudança do coração. Eu sei, irmãos, que é difícil viver num sistema corrupto, a gente está rodeado de corrupção. Mas o reino de Deus não começa mudando A, mudando B, mudando C, começa mudando eu. A minha forma de ser. O reino de Deus começa em nós, irmãos, amém? Dentro de você é onde o reino começa. Não adianta mudar a superfície e o coração permanecer sempre o mesmo. Como um iceberg, né? Que o que fica visível é pouquinha parte, aquilo que a gente vive de aparências. Mas a parte profunda e oculta permanece o mesmo. Porque, irmãos, o arrependimento genuíno, ele muda a nossa forma de ver e de viver nesse mundo. Portanto, avaliemos, irmãos, e perguntemos a nós mesmos, estamos prontos
para nos arrepender de fato dos nossos erros e abrir o nosso coração para uma transformação genuína? Nós precisamos aplicar isso e falar: Senhor, se eu preciso me arrepender, mostra para mim onde eu estou errando para que eu possa assim fazer. E o Espírito Santo, irmãos, ele é tão bom que ele mostra. Que ele fala comigo, ele fala contigo. Porque essa fé, que é um contraponto aos tetrarcas, aos governos, à religião, começa em nós, e essa fé, ela exige uma mudança radical de dentro para fora. Portanto, a primeira verdade é que o reino de Deus começa com arrependimento. 2. O versículo 8, ele diz, que nós já lemos, que Deus pode fazer destas pedras filhos de Abraão. O judeu, irmãos, ele tinha um orgulho muito estranho de ser o povo. Olha só, o judeu era o povo de Deus. E eles tinham esse orgulho dentro deles. E gentil é gentil, tanto é que vem depois em Atos, tem pregador dos gentios que vão pregar ali para os romanos, vão pregar para quem não é judeu. Só que Deus não quer saber disso não. Só que para os judeus sim, eles eram o único povo exclusivo e de fato no Velho Testamento era. No entanto, quando João ele diz que dessas pedras podem ser transformados filhos de Abraão, ele estava querendo dizer que o reino é para todos. Além de o reino começar com arrependimento, número 2, o reino é para todos. O reino de Deus não faz acepção de pessoas. O reino de Deus não faz acepção de pecado. Ah não, você pecou isso aqui, não pode entrar não. Esse pecado aqui não entra. Esse pecado aqui sai da igreja, vão fazer uma assembleia e vão te destituir. Porque a religião faz isso, o reino de Deus não. O reino de Deus é para todos que se arrependem. Vinde a mim como estás. Jesus, quando ele encontra aquela mulher e manda apedrejar ela, Jesus ele fala: rapaz, quem nunca pecou, joga a pedra aí. Ninguém joga, vai embora do mais velho para o mais novo. Jesus levanta aquela mulher, olha para ela: cadê os teus acusadores? A mulher não falou nada, olha, assim como eles eu não te condeno. Vá e não peques mais. Vá e se arrependa. Vá e transforme a sua vida. O reino de Deus é para todos, irmãos, independente da sua origem, independente do que você fez, independente do que você sente aí dentro. Muitas vezes, irmãos, o diabo é tão sujo que quer nos sentir indignos. Ah, Senhor, o Senhor não me quer mais, tanta coisa que eu fiz, mas não, o reino de Deus é para você, é para a sua vida. Você não é indigno, indigno é o Satanás, que já está condenado. Você não, ele veio para te salvar e resgatar. Ele veio para você, irmãos. O reino de Deus é para você. Atos capítulo 10, versículo 34. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe era agradável que aquele em qualquer nação o teme e faz o que é justo. É agradável a Deus isso, o temor e fazer o que é justo, de qualquer nação, de qualquer raça. E muitas vezes no sistema político e religioso existem os privilégios. O líder que tem que ser tocado, o líder que tem que ser isso. Aí se cria um privilégio ao redor daquele camarada, dentro dos sistemas religiosos. E se cria ali uma aura de transcendência espiritual, que só o camarada é que consegue falar com Deus. Irmãos, eu estou falando das igrejas de hoje. Não estou falando de Anás, Caifás, sumo sacerdote, que só eles entravam no dos santos. Estou falando de hoje. Não, o reino é para você. Se você entrar no teu quarto, fechar a porta e clamar ao Pai em secreto, Ele vai te responder em secreto, porque não há separação entre você e Deus. O reino é para você, o reino é para ti, o reino já está em você. Mas eu preciso me arrepender, irmão. Os judeus acreditavam que por serem descendentes de Abraão, estavam garantidos espiritualmente. Irmãos, eu já falei aqui uma vez, isso gera polêmica. Israel que está em guerra, o Estado de Israel,
Ele é um Estado como qualquer outro. Claro, existem consequências de guerras ali que acontecem por conta da história. Mas Israel carece tanto de Deus como o Brasil. Tem gente que faz algumas igrejas que fazem uma adoração entre o Estado de Israel, porque Israel... Calma, irmão. Se o israelita lá não se converter, não se arrepender, a Bíblia que eu conheço e que você também conhece diz que não é para o céu que a gente vai. Israel carece de Deus como qualquer outra nação carece de Deus. Deus não faz acepção. Quando Cristo ele vem, historicamente falando, ele quebra isso. Ele enxertou. Agora é judeu, é gentil, é brasileiro, é israelita, é indiano, é qualquer nação. E aí ele continua, né, irmãos? O reino de Deus, ele não depende de genealogia. Ele não depende de estar num país, não, aquela igreja ali me falaram que se eu for para lá, é lá que o negócio acontece. Não, se eu me batizar lá, é lá, não, lá é onde acontece. Não, eu ouvi dizer que o reino de Deus não depende de local, de genealogia, mas depende de coração arrependido. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Terceiro, no reino de Deus nós somos convidados, independente da nossa origem, do nosso status, da nossa localização geográfica. Devemos romper com os preconceitos e limitações humanas, se entregando de coração aberto ao nosso Senhor. Terceiro, o verso 11 diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem não tiver alimentos, faça o mesmo. Olha que interessante, né? João, ele está pregando ali para o pessoal. João era estranho, viu, pessoal? Considerando a época, ele era um cara que estava afastado no deserto, com roupa de camelo, de pele de camelo, comia mel e gafanhoto. Só que as pessoas vinham até ele, isso é muito interessante. Vinha publicano, vinha soldados e vinha judeus também. E aí João pregando falava assim, olha, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, faça o mesmo. Terceira verdade, o reino de Deus implica em justiça e generosidade. O reino de Deus começa com o que, irmãos? Arrependimento. O reino de Deus começa com arrependimento. O reino de Deus é para mim ou para um ou é para todos? Para todos. E quando tudo isso começa a transformar a nossa vida, é impossível a gente não entrar com justiça e generosidade. E é isso que ele diz, né? Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Por quê, irmãos? Por que João estava falando isso? Porque o povo era pobre. O povo, eles tinham que trabalhar para pagar impostos, o negócio era difícil. Tinha gente que não tinha roupa, não tinha túnica para caminhar entre uma cidade e outra, que era desértica, que era muito vento, e o pessoal comia poeira. Tem gente que não tinha comida. O reino de Deus também traz essa esperança de volta. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 15. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer de vocês dizer, vá em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito? Jesus ele também fala, olha, vocês, todas as vezes que vocês alimentam, que vocês dão cuidado para um pequenino desses, é como se tivessem feito a mim. É impossível o reino de Deus entrar na tua vida e não te fazer uma pessoa generosa. É impossível, irmãos. É impossível, porque você que tem 2, reparte com quem não tem nada. Se preocupe, ajude. A igreja local é um local que os dízimos e as ofertas arrecadados são para também essas obras. Como, por exemplo, pelo menos a Igreja Batista da Restauração. Então, irmãos, o paralelo que a gente faz
é que no sistema humano, Roma na época e o templo, eles eram riquíssimos, irmãos. Era riquíssimo, a galera era rica. A galera do templo da época, Anás, Caifás e os sumos sacerdotes, os saduceus, a galera tinha dinheiro, porque oprimia. Os saduceus, os fariseus ali junto com a religião, que a religião era a religião judaica, né, que vinha das leis de Moisés, eles só tinham permissão de exercer a religião porque Roma permitia. E eles prosperavam enquanto os pobres eram explorados. Na verdade, aliás, quanto mais pobres os pobres ficavam, mais o sistema político de Roma se beneficiava. Né? E aí, qualquer semelhança é mera coincidência. As pessoas não tinham o que comer. Mas aquele fomento de pobreza continuava. E aí o reino de Deus, não, calma. A gente não tem muita coisa, mas o pouco que a gente tem, a gente vai dividir. A mensagem de João Batista desafiava essa lógica, propondo um reino onde aqueles que têm mais partilham com o que tem menos. Ele proclama essa justiça social que exige generosidade e cuidados com o próximo, refletindo o coração de Deus. O reino de Deus, irmãos, é de partilha, não de acúmulo. Muito cuidado com pessoas que, em nome de Deus, falam que você tem que acumular para ser riquezas. Cuidado. Que pessoas em nome de Deus, tá, irmãos? Em nome de Deus. Coach é outra coisa. Pessoas que usam o nome de Deus para dizer que você tem que ter. E cada vez mais, ter e ser. Cuidado. Porque o reino de Deus, ele é diferente. Se você tem, partilhe com quem não tem, que Deus vai te abençoar muito mais. Até porque o reino de Deus não é sobre quantidade, irmãos. Não é sobre quem é rico, não é sobre quem é pobre. O reino de Deus é sobre arrependimento. A riqueza ou a pobreza, ter ou não ter, vai depender de fatores que muitas vezes estão no meu controle e algumas vezes não. E que Deus ele pode abençoar. Para resumir, Jesus não veio na cruz para que tenhamos uma vida boa financeiramente. Jesus veio na cruz para morrer pelos nossos pecados e nos resgatar do império das trevas. E ele diz em Mateus 6, portanto, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, a vida no reino significa partilhar o que temos e não acumular para nós mesmos. O reino de Deus é um chamado à generosidade, irmãos. E como seguidores de Cristo, somos chamados, irmãos, a viver essa generosidade e cuidar do próximo. Se Deus te abençoou, né, e te sobra ali, eu sei que as contas são muitas, mas se te sobra, oferta ao Senhor. Ah não, não quero ofertar, eu vou ajudar. Ajuda. Mas o que a tua mão esquerda deixa, esconde, não precisa alarde, mas faz a diferença. 4. O reino de Deus rompe, irmãos, as expectativas políticas e materiais. Abra sua Bíblia em João 18:36. Por favor, em nome de Jesus. João 18:36 diz o quê? E respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus ele está deixando isso claro para todos. Porque as pessoas queriam que Jesus se defendesse. Jesus ia ser preso, ia tarará e etc. Mas ele disse, não, calma, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, seria diferente. Lucas 17:20 diz... Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu:
O reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, eis aqui, ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino, irmãos, ele está aqui dentro. Ele rompe toda a expectativa política e material na nossa vida. O povo judeu, como eu disse na introdução, eles esperavam o Messias, que era libertado do domínio de Roma, mas João Batista anunciava um reino que transcende as limitações políticas e materiais. E, portanto, escute. É fato que Deus, ele é o galardoador. É fato que Deus é bom. E ele diz, nós sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagine Deus que é bom. É fato que Deus, ele nos abençoa com toda sorte de bênção. É fato. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus, se Cristo, tiver vindo só para os ricos, ou para nos tornar ricos, os ricos não precisariam de Deus. Se tivesse vindo só para um grupo ou uma classe, mas ele veio para resgatar o homem do pecado, porque todos são pecadores. As consequências externas e materiais, as adversidades políticas, são coisas que, vivendo nessa terra, não sendo dessa terra, o reino dentro de nós vai transformar o nosso redor. E assim eu preciso viver. Um exemplo, o próprio Cristo. Toda a vida do seu ministério, Satanás, quando Jesus ele foi para o deserto, jejuar e orar por 40 dias, Satanás o tentou, em Mateus capítulo 4. E aí Satanás coloca Jesus sobre um lugar alto, na última tentação, e fala assim, olha, eu te darei todos esses reinos, se prostrados me adorarem. O reino, irmãos, do mundo, o reino do materialismo, ele está aí. Roma, os soldados, os tetrarcas, os líderes, Anás e Caifás, eles queriam o quê? Mais poder. Eles queriam o quê? Mais. E o mundo dava para eles. Mas João, um ermitão, no Rio Jordão, à beira do rio, morando num deserto, a palavra de Deus chegou para ele e ele diz, arrependam-se. Não é isso o reino de Deus. Arrependam-se. E João duro, né? Ele chama a turma de raça de víbora. O discurso de João, a pregação dele duríssima, pesada. E ele começa, né, a pregação, raça de víboras, quem foi que disse para vocês que vocês vão fugir da ira? Vocês se acham porque são filhos de Abraão, mas deixa eu te dizer, dessas pedras Deus pode tornar filhos. Se arrependam e deem frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto às árvores, aquela que produzir fruto, e assim ele continua. E para nós orarmos, é justamente isso que eu queria citar no Lucas 3:9. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto bom, é cortada e lançada no fogo. O sistema religioso, irmãos, o sistema humano permite a superficialidade espiritual, permite a hipocrisia, mas o reino de Deus, ele exige transformação visível e profunda. João Batista, ele não aceitava aquela superficialidade da religião, mas ele chama o povo a produzir frutos. E aí, é bem claro isso e bem prático, tá? Bem prático. Abra aí em Lucas 3, nos últimos versículos, para a gente entender o que é produzir frutos. No versículo... versículo 10. Depois que João termina de pregar, olha só o que as pessoas perguntaram. Então as multidões perguntaram a João, o que devemos fazer? Essa pergunta é muito boa. Todo pregador, ele anseia por uma pergunta assim. E o pregador João Batista, ele recebeu. Eles entenderam. E aí eles perguntaram e João falou, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Talvez quem perguntou isso podia ter sido uma pessoa bem rica.
né? Porque olha o contexto. Aí no verso 12, alguns publicanos. Os publicanos eram os que cobravam impostos. E aí eles perguntaram assim, eles chegavam para ser batizados e perguntaram: mestre, o que nós devemos fazer? O que João falou? Não cobre mais do que é devido. Vocês ficam cobrando o povo, mas só cobre o que é. Ele não estava dizendo assim: olha, pare de cobrar imposto, se rebele contra o sistema. Não, irmãos. Ele só estava dizendo: pode cobrar o que é além do devido. Continue lá no seu trabalho. É isso. Aí os soldados, chegaram soldados romanos, irmão, que não sabiam o que era Moisés, que não sabiam o que era lei, que não sabiam o que era nada. Soldados romanos, que não sabiam o que era Messias. Mas eles chegaram lá e perguntaram assim, ó: e nós o que devemos fazer? Aí João fala: não pratique extorsão, não façam denúncias falsas, não façam confusão, se contentem com o seu salário. Meu Deus, que maravilhoso. Irmãos, isso são frutos, coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, para a glória de Deus, amém? A forma que você trata o seu colega de trabalho, a forma que você trabalha, a forma que você faz aquilo que você faz, porque quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é arrependimento, o reino de Deus é para você, o reino de Deus, ele traz justiça e generosidade, e o reino de Deus, ele transforma. Vamos orar? Se você puder, fique de pé, em nome de Jesus. Feche teus olhos. E diante de Deus, irmãos, de olhos fechados, a gente vai cantar um trecho de uma canção. E você vai colocar a tua vida diante de Deus falando: Senhor, vem com o teu reino sobre mim, Pai. Me ajuda a produzir esses frutos todos os dias para a tua glória. O que fazia isso, não faz mais. Olha, só contente-se com o seu salário, faça o seu trabalho direitinho. Assim como João Batista foi usado pelo Senhor naquele deserto, as pessoas vinham procurando se batizar. Fala conosco, faz comigo, meu Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela tua presença no nosso meio. Espírito Santo, continua falando conosco a semana. Que durante essa semana nós possamos cada dia, Pai, dar frutos para a glória de Deus. Frutos de arrependimento que glorificam ao Pai. E através dos frutos as pessoas conhecerão o teu nome. Através dos frutos a tua luz resplandecerá nas trevas, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Guarda no teu coração essa palavra, em nome de Jesus.